Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão as coisas aí? Espero que esteja tudo lindo, tudo maravilhoso. Espero que esteja tudo bem, tá bom? Pessoal, vamos falar hoje sobre ambiguidade. É ambiguidade, né? Ambiguidade, o que é ambiguidade, né? Vários significados, né? Eu vou falar sobre isso, essa frase várias vezes. Vários significados para uma mesma mensagem, tudo bem? Fica comigo aí, a gente vai lá na tela agora, bem pequenininha aí no seu cantinho esquerdo da sua tela, pra gente esmiuçar esse conteúdo de ambiguidade, beleza? Então, bora lá. Muito bem, ambiguidade, meu povo. O que é ambiguidade? Ambiguidade, gente. Então, ambiguidade é os seus múltiplos sentidos, né? Os múltiplos sentidos que a ambiguidade traz aí para uma mesma mensagem. Ambiguidade na linguagem, né? Quando que na linguagem a ambiguidade ela é recurso? Quando que ela é um erro? Erro? Erro só se for na redação. Na redação você não vai usar ambiguidade. Recurso, Deli? Bom, recurso ela pode ser usada, por exemplo, em textos literários, uma questão de estilo, expressividade, tudo bem? Então, análise crítica e estratégias de clareza na comunicação acadêmica e com a crase para você, tá bom? Bom, bora lá então. A ambiguidade, o que é ambiguidade, né? Ambiguidade sugere múltiplos significados para uma mensagem, para uma mesma mensagem, né? Então, por exemplo, gente, se eu disser para vocês assim, ó, eu vi o homem com o telescópio. Vocês concordam comigo que essa frase, eu vi o homem com o telescópio, ela traz duplos significados? Eu posso estar sugerindo que o telescópio é o instrumento, né, que eu utilizei para visualizar o homem. Ou seja, eu vi este homem através do telescópio, tudo bem? Se você fizer a análise, né? Quem viu? Eu, sujeito, viu é o verbo transitivo direto, o homem é o objeto direto. Com o telescópio seria um adjunto adverbial de instrumento, tudo bem? Mas aí, o que você pensa? Deli, então o telescópio, eu vi esse homem por meio do telescópio, através do telescópio. Mas também, gente, você pode entender essa frase como eu vi um homem que estava com o telescópio. E aí, dessa vez, não fui eu quem o vi com o telescópio. Foi o homem, né, que estava com o telescópio. Perceba? Então, eu vi o homem com o telescópio, né? Esse homem estava utilizando o telescópio, né? Tá certo? Ele estava com o telescópio ou eu vi o homem com o telescópio, ou seja, eu vi o homem através do telescópio. Bom, enfim, para evitar a ambiguidade, você poderia dizer, ao invés de você dizer que, eu vi o homem com o telescópio, você pode dizer que ou eu vi o homem, e aí você conserta a ambiguidade, né? Através do telescópio. Ou você pode dizer, eu vi o homem que estava com o telescópio. Agora sim. Tudo bem? Eu vi o homem através do telescópio, é você quem está vendo o homem. Agora, eu vi um homem que estava com o telescópio. Agora, o homem que estava com o telescópio. Muito mais clara a frase, né? Evitou ambiguidade. Então, gente, ambiguidade é isso. Toda vez que você lê uma frase, uma mensagem, né, que possui mais de um significado, trata-se de ambiguidade. Tudo bem? Olha a garota indecisa aqui, sabe se usa uma, se usa ambiguidade. Bom, eu trouxe um exemplo aqui com uma charge muito legal, né? A charge, ela desperta esse humor, né? E aí, para expressar aí, para mostrar para você a ambiguidade na prática, né? Em textos onde ela traz aí uma questão mais de intencionalidade, né? Nesse caso aqui, o contexto, né, em relação à ambiguidade é justamente uma expressão estilística, tá bom? Então, tem aqui os dois políticos, né? Estão vendo aí, ó. E aí, eles estão conversando e eles dizem o seguinte, um deles, esse daqui, o do bigode, ele diz o seguinte,
Ainda bem que as coisas estão melhorando. E aí o nosso coleguinha aqui, né? O mendigo, né? Bem ferradinho, vai e responde, né? Observa a conversa e responde. Pra quem? Olha a interrogação aqui, ó. Por quê? Sugerindo o quê? Sugerindo que as coisas estão melhorando, mas pra ele não tá nada bom, né? Então, assim, é uma charge, né, pessoal, que faz o quê? Uma crítica, você percebe pelo... A charge é uma crítica social visual, né? Denunciando aí a violência estrutural, né? Então, onde está a ambiguidade, Délia? A ambiguidade está na fala dos políticos. Porque as coisas estão melhorando para quem está no poder. Porque para quem está aqui né, mendigando, passando dificuldade, as coisas não estão boas. Então, perceba que esses significados diversos aí presentes, nesse caso aqui da charge, eles enriquecem, gente, enriquece o que? O texto. Então, ela não é tão malvada assim, né? Não é tão malvada assim. Tudo tem a sua hora, você já ouviu falar disso? Tudo tem a sua hora, tem o seu momento. A ambiguidade, por ser, trazer essa ideia de múltiplos, né? De significados diversos para uma mesma mensagem, a gente pode utilizá-la, por exemplo, em uma charge, né? Em um texto literário, né? Fornecendo intencionalidade, né? Porque ela traz essa intencionalidade, essa expressividade. No caso aí, uma crítica em relação à violência estrutural, tudo bem? E eu tô dizendo isso para você por quê? Porque nessa próxima tela aqui a gente vai falar da ambiguidade em relação à sua redação. A sua redação do Enem que você vai fazer ou a sua redação do concurso público. E a ambiguidade aqui, ela não é válida, ela não é bem-vinda, tudo bem? A incompatibilidade da ambiguidade com o texto dissertativo. Olha a cara do cidadão aqui na tela para você. Tá vendo que ele tá bem sério? Você tá vendo? Assim é a sua redação. Por que, Dari, que não pode ter ambiguidade na redação? Porque a redação é um texto sério. Ela é um texto, gente, que ela exige objetividade. Objetividade. É tipo assim, sem enrolação, vai direto ao ponto. Se você tá dizendo pra mim que estar sozinho não é estar só, você tá sendo ambíguo. Por quê? Porque se você tá dizendo que estar sozinho não é estar só, você pode estar sugerindo que emocionalmente, por exemplo, você tá tranquilo, tá favorável, tá tudo legal. Você por si só, né, você sabe lidar com a sua solitude, né? As suas emoções, seus sentimentos estão aí tranquilinhos, tá certo? Então, tudo bem. Mas na sua redação, né, você tem que ser bem objetivo. Então, essa frase, por exemplo, estar sem você, disso, por exemplo, vamos formular a frase, né? Eu descobri que estar sem você é não estar só. Se você colocar isso na sua redação, como é que você pode ser mais objetivo? Olha aí como é que fica quando a gente tira a ambiguidade. Eu descobri, né, que estar sem você, eu também me sinto bem, eu sei lidar bem com a minha solitude. Pô, legal, né? Bacana, foi bem objetiva. Você foi direto ao ponto. Portanto, a ambiguidade na redação, ela é o quê? Proibida. Tudo bem? Especialmente em textos dissertativos, né? Que devem ser o quê? Claros e objetivos. A precisão, gente, na comunicação, ela é essencial. Exigindo o quê? Todos esses aspectos aqui que eu vou mencionar da redação são características da redação. Por que não pode ter ambiguidade? Porque a redação exige clareza, coesão, coerência, impessoalidade. Eu tô dizendo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Então, isso aí são traços meio subjetivos, né? Então, você tem que ser mais objetivo, né? Você está dizendo uma coisa, é aquilo ali, pronto, acabou. Vai direto ao ponto, sem enrolação, sem, né? Da maneira mais concisa e simples possível, né? Isso é redação, né? E aí, o uso da norma padrão, que é outra característica, né, da redação da língua portuguesa, né? O que elimina significados diversos para uma mesma
mensagem, tudo bem? Bem tranquilinho aí, né? Então, Deli, por que, né, Deli, que a redação ela exige parâmetros próprios de linguagem? Por quê? A redação impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua de maneira diversa daquela da literatura, né, do texto jornalístico e da correspondência particular, que foi o que eu falei para você lá na charge. Na charge, a ambiguidade não é a malvadona, né? Na charge, a ambiguidade, ela traz expressividade, é uma questão estilística, tudo bem? Então, assim, quando eu falo, né, para você que a ambiguidade na redação ela é proibida, eu não estou dizendo que não é necessariamente árida a ambiguidade e contrária à evolução da língua. É que a sua finalidade básica, no caso da redação, argumentar, mas argumentar com objetividade e máxima clareza. Se você está dizendo uma coisa, você não pode inferir duas possibilidades para aquilo ali, né? Diversos significados para uma mensagem, tá? É ir literalmente direto ao ponto, tá? E a redação impõe esses parâmetros, direto ao ponto e clareza, tá? Ambiguidade, inadequação textual, busca por objetividade, gente. A ambiguidade textual, ou seja, a apresentação de fatos sem viés interpretativos, é importante para a credibilidade, né? A credibilidade acadêmica e profissional. Eliminar a ambiguidade assegura a fidedignidade da mensagem, tá bom? Implicações na comunicação técnica. Então, assim, fidedignidade na mensagem, credibilidade, são palavras-chave quando a gente fala de redação, né? Por isso que a ambiguidade na redação é uma coisa que a gente tem que vigiar, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e muita cautela para evitar aí essa questão da ambiguidade. A ambiguidade a gente estuda na semântica, né? O que é semântica? É o sentido, o significado que as palavras têm, tudo bem? Então, se eu quero falar uma coisa, mas aquilo que eu estou falando sugere duas possibilidades, na redação isso não pode acontecer. Então, manuais técnicos e comunicação científica, gente, por exemplo, exigem rigor. Rigor o quê? Para garantir a exatidão da informação, né? Então, imagina, você tá testando ali um remédio para vacina, né? E aí aquilo que você vai escrever traz duas interpretações para uma mensagem. Olha, você está falando aqui de uma bactéria que vai curar o vírus da gripe X, da gripe do H1N1, sei lá, por exemplo. E aí você vai falar desse vírus, na hora de você se expressar, você traz aí diversos significados para a mensagem em relação à cura da gripe com esse vírus. Não vai dar, tudo bem? Então tem que ter exatidão. Perceba que cada texto ele tem o seu rigor, né? A charge aceita esses vários significados porque é uma questão de expressividade, mas a redação não. Então a ambiguidade na redação implica erros operacionais, no caso artigo científico, né? Ou interpretações equivocadas de dados. Tudo bem? Gostaram da aula? Se vocês gostaram, não esquecem de dar aquele joinha, beleza? Segue aí os meus contatos, tá? O meu e-mail, aí o meu site, nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn, né? Para vocês aí, a gente não perder o contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo, gente. Fui. Tchau.